Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu trabalho na TIM há 6 anos. Eu vim do varejo e operador de logística. Trabalhei no Ponto Frio, na Casa e Vídeo, 2 anos dentro da Petrobras. Trabalhei na Excel Logística, até então foi comprada pela DHL, Grupo Compra Fácil e Hermes. E vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre um projeto um case de sucesso de consolidação de malha logística da TIM. Então, para começar, fazer um overview. Como é isso aqui, Luiz? Dá um suporte aqui. Não está indo. Agora foi. O panorama da TIM no mercado, a evolução logística do triênio 2015 a 2016 e os próximos passos da TIM. Bom, quem é a TIM? Nós temos um EBITDA de 33,5%. É o maior EBITDA que tem no mercado de telecom no Brasil, sem dúvida, um dos maiores, se você pegar todos os segmentos no Brasil. Isso mostra muito da governança corporativa, nosso esforço grande de manter um nível alto de CAPEX, mas reduzindo o OPEX ao extremo, com orçamento base zero. Nós temos um CAPEX. Nós temos um CAPEX de 4,6 bilhões. Isso é valor ano. Receita líquida de 15,6 bilhões em 2016. Nós temos uma carteira de cliente hoje com 63 milhões de clientes só no Brasil, com uma receita líquida da Telecom Itálica de 15 bilhões de euros. A maior cobertura 4G no Brasil, nós somos líder no pré-pago e segunda posição em market share. Há cerca de 2 anos, a companhia resolveu mudar um pouquinho a estratégia, né? Nós deixamos de focar no market share para focar no revenue share. A gente quer lucro, a gente não quer uma carteira muito grande. Então, hoje estamos com 63 milhões de clientes, já tínhamos uma carteira maior, o foco hoje é no pós-pago, e como toda empresa de telecomunicação no Brasil, a estrutura é gigante. Nós temos a complexidade na logística é muito em função que nós temos várias empresas, vários negócios dentro de uma mesma companhia. Então, nós atendemos o cliente pelo B2C, pela venda de televendas, atendemos via e-commerce, nós abastecemos os canais diretos e indiretos, que são as lojas próprias e lojas de parceiro, nós atendemos o grande varejo no Brasil inteiro, nós temos operações de assurance, que são os materiais obsoletos para atender a logística de infraestrutura, que funciona toda a rede nossa no Brasil, tem a logística de marketing, ok? Materiais promocionais que chegam nas lojas, chegam no ponto de venda no Brasil inteiro. E cada negócio, cada canal de venda, você tem uma receita diferente, você tem um ticket médio diferente, você tem perfis de carga, que você faz o pique diferente. Então nós temos metodologias de picking, por waving picking, utilizando direto separação no porta-pallet. Muitas vezes a gente utiliza o flow rack, outras vezes a gente utiliza o blocado para armazenar. Com relação à estratégia de distribuição, o transporte, nós temos vários parceiros no Brasil, porque você não consegue transportar uma antena de 2 toneladas numa Fiorina, onde você leva o nosso aparelho celular e o SIM card para a loja. Então temos contratos com cerca de uns 6 operadores logísticos. Nós fizemos um enxugamento nos últimos anos. Acho que não é desejável ter muito operador, você divide muito bolo e você não consegue tarifas competitivas. Então a gente fez um enxugamento de operadores, escolhemos os melhores. E temos pelo menos 2 grandes players atuando no mesmo segmento no Brasil inteiro. Então, se eu dou um estado para fazer distribuição para um player, a gente concede para esse player o osso e o filé mignon. Dá para o cara. A gente conseguiu no custo total uma tarifa mais competitiva. E qual foi o cenário que nós encontramos em 2015? Eu entrei antes na companhia, tá? Eu estou há 6 anos. A questão é que a logística da operação móvel e a operação Live Team, que é com fibra ótica, oriundo de uma empresa que nós adquirimos há cerca de 4 anos, que é a AS de São Paulo, sempre esteve na minha gestão. Eu fui contratado para fazer a reestruturação da companhia, da logística móvel e da Live Team. Sendo que a logística de infraestrutura, de marketing, de TI e de real estate, o próprio canal fazia logística. Então nós tínhamos a área técnica fazendo logística, que não é o core business deles. Qual é o resultado? Ineficiência, ok? Então, desde que entrou um CTO novo, um CFO, mudou, falei, cara, isso aqui não faz sentido.
Isso aqui, a logística tem que ser feita pela diretoria de logística. Então, eu assumi a gestão como head da TIM há cerca de 3 anos de todo o negócio da companhia e começamos a fazer um diagnóstico para migrar toda a operação logística de rede dentro da operação do móvel. Como nós poderíamos fazer essa sinergia? Quais as operações nós poderíamos colocar os materiais armazenados no mesmo site, aproveitar a sinergia com o transportador, sinergia com recurso de gestão. Então, tem esse timeline que mostra por quarto, em 2015 a 2016, a migração da logística de rede para a supervisão da logística. Então, em Q2, nós fizemos inventários em todo o CDL de rede, ok? E um diagnóstico da malha logística, porque dentro da área de rede, bom, o estoque é imenso, né? Todo ano nós compramos 4 bilhões de equipamento de infraestrutura. É lógico que a tecnologia vai avançando, fica obsoleta, o que você faz com esses equipamentos? Então tem todo um trabalho de logística reversa, fazer girar, trabalhar em cima de Pareto, fazer leilão de equipamentos, revender para mercados que estão com tecnologia mais atrasadas que aqui no Brasil, a gente revende equipamento para a África através de parceiros. Fizemos um diagnóstico da malha logística sobre os SLAs, um estudo fiscal, que aqui no Brasil é uma loucura, né? A gente conversa com italianos sobre a complexidade fiscal, mas eles não podem discutir muito, porque ontem estava vendo Globo News, o país com a pior complexidade fiscal do mundo é a Turquia. Quem é segundo? Somos nós. Terceiro é a Itália, ok? Depois vem Singapura, Vietnã, um monte de país, mas somos o segundo país com maior complexidade fiscal. Classificação ABC dos materiais de rede, implementação de WMS, que essa operação de rede não tinha WMS, na operação de imóveis sempre teve WMS, nós já temos FID implementado, TMS para gerir transporte, bloqueio de recompras. A partir do momento que nós fizemos o inventário no Brasil inteiro, nós identificamos que nós tínhamos 86 milhões de reais de produtos parados. Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós tínhamos 27 warehouses no Brasil. Depois eu vou mostrar o footprint, a malha, para vocês entenderem, só para dar um overview sobre a operação. Então, a partir do momento que nós fizemos inventário, que a área de rede começou a ter ciência do que tinha realmente estoque, para de comprar. Bloqueia tudo, bloqueia no SAP, e acabou aquela ideia de pertencimento, um diretor regional do Sul, pô, essa antena é minha. Falei, cara, acabou. Essa antena é da companhia. Eu preciso lá no Pará. Pô, vai transportar para lá, vou pagar 4, 5 mil de frete, mas vou deixar de comprar uma antena que custa 1 milhão. Então vou transportar, essa antena é da companhia. E começamos a fazer girar isso aí e fazer uma compra mais inteligente. Em Q1 2016, fizemos a integração da operação logística, descartamos materiais, que até para você absorver todo o estoque da operação de rede para dentro da logística da móvel, eu preciso descartar antes de levar para o depósito, que eu preciso de uma área muito menor ser contratada no futuro. Renegociação dos contratos logísticos e condições de fornecimento, né? O que são as condições de fornecimento? Na móvel, a Apple, Samsung, Motorola, LG, todos os players de celular, eles sabem claramente quais são as condições logísticas de fornecimento para entregar na TIM. Olha, aqui tem um agendamento, o agendamento tem um portal, a PO tem que estar aprovada, para entregar você tem que ter frota XYZ em cada local do Brasil, você precisa ter ajudantes uniformizados, o paletização, padrão de lastro, camada XYZ para cada tipo de produto. Então, existe regra. Para quê? Para fazer com que o ciclo dock-stock seja mais rápido. Então você morre na doca porque o cara não trouxe a carga dentro do padrão e tem que paletizar dentro do nosso warehouse. Aqui não, então tem padrão. Tivemos que multiplicar, entender o negócio de rede, porque tem muita carga que não é unitizável, né? Tem muita carga que não é paletizável. Então tivemos que adaptar, mas criamos regra. Criamos instruções operacionais e compartilhamos isso. E as instruções operacionais faz parte do contrato do operador logístico. Ok? Então, por exemplo, um assunto que o Luiz abordou agora há pouco, sobre concentração. Pessoal, concentração vai ter. Não tem jeito. No varejo do Brasil, em geral, tem. Em marketing, por que a campanha chega sempre em cima da hora? Para não vazar concorrente. Então, é sempre em cima da hora e não vai mudar. Ok? No varejo, concentra na última semana? Concentra. Uns mais, outros menos. Agora, qual é a solução para isso? Na tua RFQ, constrava a volumetria e o percentual da volumetria dividido por semana,
Se constava, cara, te vira, negão. Resolve. Porque você sabia qual é a volumetria e sabia o comportamento. Cabe você dimensionar teu quadro para atender o SLA. Ou então você afrouxa o SLA, contrata menos gente, paga uma tarifa mais barata. Aí vai da estratégia da companhia, qual o nível de serviço que você quer oferecer para o teu cliente. Desenvolvimento de software de gestão. Nós tínhamos um CRM para gerir o estoque da operação de rede. Inventário Brasil, adequação da estratégia de armazenagem, os equipamentos e estruturas de armazenamento para armazenar celular é diferente para você armazenar bateria, né? Você tem NR11, você tem uma série de restrições ambientais para você armazenar. Tivemos que comprar pallet de contenção, circulação, iluminação, é completamente diferente. O startup vem em Q4 2016 e o Go Live da nova operação logística. Então vamos lá. Depois desse overview, essas eram as operações, tá? Nós tínhamos 18 warehouses da logística de rede, que ficava com engenharia. E tínhamos 9 warehouses que ficavam com a logística de móvel e a FIBE. Para começar, fizemos um estudo fiscal, né? Que no Brasil, se você fizer análise de planta em função da distância, de malha rodoaérea, tudo isso é importante. Mas faz a conta fiscal. Que se não tivesse o impacto fiscal do Brasil, Manaus não existiria. Já fiz diversas operações em Brasília, tinha que ir em Brasília e voltar só para trocar nota. Porque a legislação é louca. Você não consegue entender. Semana retrasada, eu fiz uma visita técnica, eu estava em Estocolmo, na Suécia. Eu fiz 2 perguntas para ele, né? Sobre segurança. Eu falei, pô, não estou vendo policial aqui. Ele, pra quê? Tem, cara. Você chega em Estocolmo, você vê um cara a cada 1 quilômetro. Ou seja, para você fazer logística no Brasil, é muito mais difícil que fazer na Europa. Não tenho dúvida. É muito mais difícil fazer logística aqui do que fazer logística nos Estados Unidos. É moleza. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre essas restrições. Então, a consultoria tributária fez uma análise. Falou, Marcos, se for e-commerce, começa da Bahia. Okay? Só que Bahia, geograficamente, é um estado grande demais, né? Então, para você atender lá em cima, nosso grande foco consumidor é Pernambuco e Fortaleza. Então, a malha da logística da móvel, nós estamos estrategicamente localizados no maior mercado consumidor nosso. Para quê? Para você reduzir o teu custo da perna de transporte, que geralmente é 80%, o custo logístico é transporte, 70%, 80%, depende do negócio. Rio de Janeiro nos indicaram também para atender o Sudeste. Falei, tá bom, com celular, aqui na Pavuna, Washington Luiz, só se for uma empresa de doação, né? Não sou louco de colocar um celular aqui dentro. Quando entrei, tirei, acabou o assalto. É muito mais fácil rastrear e ter envolvimento com o teu funcionário saindo aqui da Dutra, da Washington Luiz, do que saindo de Jundiaí. Então, celular aqui no Rio, a gente não coloca. Pra você ter uma ideia de um nível de complexidade. A gente faz entrega hoje no Brasil de cargas acima de X valor pela Prosegur ou pela Brinks. A gente não tem assalto. Os caras querem facilidade. Porque você contrata um cara que tenha isca eletrônica, você paga o Grisa de Valore, o cara pequeno ele aposta. Vai roubar não. É roubado, quebra. Então, para telecom, não contrate gente pequena. Tem que ser grande. Não é cara que tenha vontade de fazer. Tem que saber fazer, tem que ser muito bem estruturado. Então, a gente trabalha com Correios, que é um mal necessário. A gente trabalha com a FedEx, a gente trabalha com a Expresso Jundiaí. Dividimos o Brasil inteiro, eles concorrem. A tarifa é muito parecida entre a FedEx e a Expresso Jundiaí. Participação percentual da volumetria é performance. Quem performa melhor, leva a área. Então eu posso estar migrando, mudando de um estado para o outro, de um canal para o outro, dependendo da performance. E os dois estão lá em cima. Então a concorrência é bem interessante, a gente divulga os relatórios, os KPIs, diariamente para todos os players, onde o player tem visibilidade da performance dele e vê do cara também. É tudo aberto. Você vê a performance de todo mundo. Bom, no Paraná, para atender o Sul, até que bateu. E aqui, pessoal, é um footprint sobre as recentes concessões, né? Magazine Luiza conseguiu na Bahia, a Farma, Boticário, Nova.com na Bahia, a Alpargatas conseguiu no Espírito Santo, a Fenza, Black & Decker. Então, esse estudo de incentivos fiscais, o que o mercado está fazendo? Porque assim, se você é um cara expert em a parte tributária e ficar um ano sem estudar, tu não sabe mais nada. Você voltou para o primário.
porque muda tudo. Então, a recomendação é fazer com empresa terceirizada mesmo. Então, nós contratamos uma empresa de consultoria para fazer esse levantamento. Ok? Algumas recomendações deles. Pô, Marcos, coloca para atender o Centro-Oeste e o Norte em Goiás, tem um incentivo lá. Ok, coloca em Goiânia. Como é que eu atendo o Norte com malha rodoaérea? Estou morto. Tudo triangula em Brasília. Ok? Então, apesar de Goiás ter um percentual de ordens maior da TIM, é um mercado maior do que em Brasília, Brasília, assim como Guarulhos, são os dois maiores hubs concentradores, consolidadores e desconsolidadores de carga. Então a gente manteve estrategicamente em Brasília em função disso. Aí deram outra sugestão. Pô, Marcos, pega de Goiânia, manda a rodoviária para Brasília, depois sobe. Falei, o quê? Você é roubado em Anápolis, né? Tem 240 quilômetros com uma estrada horrível, sem acostamento, vai ficar em Brasília. Em Bahia fica muito distante dos principais centros. A gente não aprovou também. E Rio de Janeiro também, que o cara vê só imposto. O cara não vê nível de serviço, não vê sinistralidade. Então, como é que ficou a malha? Juntando as operações de rede e da móvel, tudo isso aqui. 27 warehouses no Brasil. Ficou de louco, né? E realmente é a loucura. Então, após analisar a distância entre um CDL e outro, o nível de serviço para cada tipo de negócio, custo do metro quadrado de todas as plantas, pé direito, capacidade de armazenagem, estrutura de docas de recebimento e de expedição, a parte fiscal que entrou na conta também. Aí eu tenho um time, no Brasil são 6 managers. Dos 6 managers são 5 Green Belt e 1 Black Belt. Todo o meu time tem formação em Six Sigma. Isso é muito legal, porque você muda completamente o teu mindset. Você tira o empirismo da sua empresa, tira a tentativa e erro e você começa a tomar decisão com base em números. Então, esse pessoal fez gráfico de dispersão, fez teste de eficácia, fez teste de normalidade. Se tiver algum estatístico aqui, está entendendo o que eu estou falando. E foi super importante para ajudar a fechar a análise de como seria a nova malha logística. Nós reduzimos para 7. De 27 para 7. Nós fizemos isso em 4 meses. 4 meses. Nós ficamos 1 ano planejando para executar em 4 meses. Tem empresa que planeja em 1 mês e faz em 2 anos, e faz besteira ainda. Então, assim, planeje bem. Quem não planeja ou planeja mal, está automaticamente planejando seu fracasso. Isso é regra para todo mundo. Então, nós pegamos toda a logística de rede e colocamos dentro dos nossos warehouses da móvel. Por que não fazer o contrário? Pega a móvel e coloca para a rede. Porque nós temos seguro de armazenagem. Para você armazenar celular, você tem uma série de premissas que você tem que atender, questão do seguro. Não pode ser em rua, tem que ser em condomínio fechado. Você tem que ter garra de tigre na porta, tem que ter vigilância armada, portão intertravado, porta blindada de todo o depósito nosso. É padrão Prosegur e Brinks. E tem vagabundo que consegue explodir tudo e entrar, né? Graças a Deus no nosso, a gente não foi roubado. O controle de acesso é super rígido. Então, os nossos warehouses da logística da móvel já tinham um padrão de segurança muito mais avançado, muito mais preparado para receber rede do que o contrário. Então, a gente não teve investimento, a gente não teve CAPEX colocado no nosso warehouse da móvel para receber essa outra operação. E nós tínhamos ociosidade na armazenagem. Nós tínhamos condições de receber. Então, todo esse estudo, poxa, é interessante. Do Rio, tem 3 warehouses. Eu levo para quem? Vamos ver o local que está, vamos ver a regra de seguro, acesso para as vias para atender melhor os clientes, o custo, lógico, que a gente viu, né? E se cabe lá dentro. Não adianta fazer todas essas perguntas aí se não couber lá dentro. Por isso fizemos antes o movimento de descarte, botar tudo para fora para depois trazer a operação para dentro. Então nós ficamos com 7 warehouses, que é em Curitiba, que atende o Sul, Jundiaí atende todo o Sudeste, nós fechamos BH, Pernambuco, que atende todo o Nordeste, e tem de Fortaleza, que atende apenas Piauí e Fortaleza, por questões fiscais também. Nós temos em Fortaleza para driblar o Cefaz. Nós temos no Pará um estoque avançado para tentar driblar Cefaz e Suframa. Tem um monte de cara que enche o saco nosso, que atrapalha a operação no dia a dia. A gente tem que ter mais plantas pelo Brasil para conseguir entregar ao cliente. Nosso ciclo end-to-end médio hoje são 3,6 dias úteis.
que é o ciclo end-to-end? Desde o input do pedido, liberou para a logística, porque muitas vezes faz o input do pedido, mas você tem liberação de crédito, de fraude, para chegar na logística. Chegou na logística, até entregar no Joãozinho da Silva, são 3,6 dias úteis na média Brasil. Nas capitais é D1, D2. Por quê? Os nossos warehouses estão nos estados, nas capitais, onde representam 80% da nossa venda. Então a gente processa em São Paulo, entrega em D1. Vende no Rio, entrega em D2. E tem linha direta, né? Então tivemos que discutir a decisão de ficar com a FedEx, com a Expresso Indiaí, foi em função ter uma malha estruturada, onde o custo marginal dele está pago já, e então a gente consegue uma frequência muito boa para atender um nível de serviço muito enxuto, né? Que são menos de 4 dias, né? O que define, na verdade, o teu lead time, se você não tem muito dinheiro, assim, primeiro distância, tem que ver a distância que você está levando, a volumetria que você está levando, e a frequência. Se você tem volume para entregar em Penedo, meio caminhão, mas o transportador não tem uma rota para lá direto que não tem volume, ou você entrega 3 em 3 dias, você espaça mais 5 dias, ou bota carro dedicado. Só que para telefonia celular, a gente não recomenda fazer carro dedicado, né? É tudo que o vagabundo quer. Tem uma outra empresa, não vou dizer o nome aqui, de cigarro, teve a ideia fantástica. Pô, tem ociosidade da nossa Kombi, vocês conhecem. Um monte de Kombizinha branca. Tem ociosidade. Vamos reduzir o custo de transporte. Aí os caras colocaram lá charuto, Red Bull e uísque. Falei, já rouba, já vai para rave. Já vai direto. E quando eles propuseram isso para a empresa de telefonia, foi na Oi e na Claro, falou com o Mauro Flores, com o Carlos Magno lá, os 2 meus pares lá, e falaram comigo. Falei, cara, tô fora, tá maluco? Vou botar meu celular, que é uma carga de risco, dentro de uma Kombi que entrega cigarro, que não tem restrição, os caras entregam em qualquer lugar, né? Qualquer bar os caras estão entregando. Fiquei fora. A Claro e a Oi ficaram um ano, roubado, saíram. Falei, tomar uma decisão certa de não ter embarcado a Kombi da rave. Os caras adoravam. Pegava, cigarro, Red Bull, whisky, acabou. Pessoal, com esse projeto nós conseguimos um save de 25 milhões de reais ano. Ok? Então, ou seja, o investimento que nós fizemos, porque assim, para você desmobilizar uma operação, nós tivemos que, em alguns casos, pagar a multa contratual, tínhamos que postergar um pouquinho para vencer o contrato, negociar carência no outro depósito, tivemos que fazer todo um processo de RFQ, que o Luiz e o Merim já citaram aqui, porque assim, quando você muda a origem de destino, se você não tiver contrato com o transportador, tem que negociar, tem que sentar com o cara, você atendia via Pernambuco, agora via Bahia. É diferente. Pode ser a mesma distância, mas o custo de Pernambuco-Bahia é diferente de Bahia-Pernambuco. Depende da rota. Quem está importando, quem está exportando. Tem carro que vai cheio e volta batendo lata. Voltar no carro batendo lata é mais barato, porque o carro está cheio. Ok? Então, 25 milhões de reais ano foi o saving desse projeto. Nós conseguimos reduzir o estoque de 80 milhões para cerca de 18 milhões. Isso só logística de rede. Ok? Nosso estoque de celular hoje é em torno de 200 milhões. A gente trabalha com uma cobertura média de 30 dias. O estoque em volume também despencou. Ali tem a volumetria em cada estado, a participação percentual da volumetria do estoque de rede no Brasil inteiro. Essa foi uma operação de consolidação para as operações de rede e operação móvel. Ok? Mais à frente, me deram de presente a logística de operações de OPM. O que é isso? Nós temos antenas no Brasil inteiro. Cabe para tudo quanto é lugar. Muitas vezes essa antena tem algum problema. Você tem sinistro. Você não sabe o que roubam de bateria no Brasil. O tempo inteiro rouba bateria. Em São Paulo rouba mais 500 por mês. Ok? Então você precisa repor, muitas vezes, para você não ficar com um bairro sem sinal. Então toda essa logística de gestão de materiais sobressalentes, o nome é OPM. Então, fizemos um diagnóstico. 101 pontos de estoque no Brasil. A área de rede ficou assustada, nem ele sabia que tinha tanta coisa. E quando eu falo ponto de estoque, pode ser um warehouse de 10 mil metros quadrados, pode ser uma salinha, ok?
uma salinha aqui na Pavuna, no prédio, em qualquer lugar, 101 pontos de estoques. Então eu botei 2 caras, um manager e um especialista, para rodar o Brasil inteiro. Quero que vocês visitem os 101 pontos de estoque. Esses caras estão rindo à toa, vão viajar com milha por 10 anos. Para quê? Tirou foto de tudo, fizemos um checklist para mapear toda a característica do espaço, metro quadrado, pé direito, segurança, se tinha CFTV, se tinha vigilante, tudo mais. Nós tínhamos estoque descentralizado, infraestrutura inadequada, guardada em materiais. Pessoal, tudo jogado. Jogado. Isso estava na mão da área de engenharia, que não é o core business deles, não tinham a estrutura de armazenagem adequada para armazenar tudo isso. Muito material obsoleto, aguardando reparo, não tinha visibilidade de controle de estoque, não tinha WMS, não tinha. Então, qual é o sintoma, uma companhia que compra muito, e do comprador que não tem visibilidade do estoque? Cara, eu vou comprar. Cara, olha lá, pô, tem 10 peças. Pô, será que tem mesmo? Ah, compra os 20. O cara compra mais, compra mais, compra mais. Fizemos inventário em todos os pontos de estoque. Então, onde você chegava, é basicamente isso aqui, ó. Achava de tudo. E nós levamos para o centro de distribuição, já entrando, inventariando tudo, caminhões lacrados, colocando WMS, estratégia de endereçamento, seguindo o RHBC, blá, blá, blá. Aquela metodologia que você já conhece. Implementamos etiqueta RFID, ok? Em portais de algumas salas que você entra e sai, já dá baixo automaticamente dos materiais sobressalentes. Sistema de entrada de materiais, de saída, que também não tinha. Nós desenvolvemos também, implementamos. A área cliente faz a requisição no próprio sistema, a gente enxerga isso no warehouse e entrega para ele em até 24 horas. E teve um estudo de eficiência da malha logística, né? Então vamos lá. O que nós fizemos? Nós criamos 3 blocos de análise para ver qual seria o número ótimo de pontos que nós iríamos manter, ok? Então, em primeiro lugar, quais são os pontos daqui distante que eu tenho até 10 km de distância? Eu tenho um cara na Pavuna e um cara em São João, 2 salinhas. Pô, fecho nos 2. Eu consigo atender em 10, 15 minutos, correto? Não precisa ter 2 pontos. Se eu considerar essa premissa aqui, eu reduzo em 21%. Quais são os pontos aqui distantes que nós temos até 20 km de distância, de um ponto para o outro? Se eu considerar isso daqui, eu consigo reduzir em 32% das salas. Nós escolhemos a última. Nós reduzimos 41 pontos de estoque, ficamos com 63, a redução de 38%. Aí tu imagina, tu não paga condomínio, você não paga água, não paga luz, funcionário você conseguiu sinergia, você não paga aluguel, não paga IPTU, segurança, tudo mais. Esse foi o cenário e que foi aprovado. Então, só para exemplificar, aqui é o Rio de Janeiro, ok? Então a gente pega cada origem, cada destino e vê a distância entre eles. Só 2 pontos de estoque que era acima de 30 km. O resto, tudo abaixo. Fecha tudo. Até porque a frequência de abastecimento, que era diária, nós passamos a colocar semanal. Que nós criamos posto avançado na própria empreiteira. Quais são os materiais de alto giro que você precisa no dia a dia? Toma, isso aqui você vai ter 10 dias de cobertura. Toda semana eu vou te abastecer e você vai alimentar o sistema com entrada, com saída, para te abastecer. Então tem um dispositivo no sistema que ele me alerta qual é o ponto de ressuprimento de cada equipamento para abastecer esse posto avançado e conseguimos fechar. Agora, esse estudo de malha, a gente verificou distância, é lógico que o SLA, é o nível de serviço que a gente tinha que atender a área de rede, o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, onde você tem uma série de restrições para você conseguir atender, a infraestrutura necessária, área de armazenagem para armazenar cada equipamento, tivemos que comprar estanterias, que era tudo no chão, estanteria para tudo, que é perfil pequeno. A parte fiscal também, tivemos que conseguir regimes fiscais, regime especial no Brasil inteiro. Conseguimos no Rio e São Paulo, o resto nós estamos rezando para conseguir. É uma briga para conseguir um regime fiscal no Brasil, em qualquer lugar. Vale muito de relacionamento. E um Pareto sobre a distribuição. Se eu tenho
6 salas e posso fechar 5, onde eu posso manter preferencialmente? Onde eu esteja mais perto do meu mercado consumidor. Então, se eu tenho sala lá, sei lá, no Rio, Nova Iguaçu, Mesquita, Penha, Centro, Barra da Tijuca. Posso fechar todas e manter uma. Onde está meu maior volume de distribuição? Para onde que eu entrego mais? Olaria. Porra, mantém a Penha. Está do lado. Porque você gasta menos com transporte, você consegue o lead time mais curto. Então, essa metodologia, a gente aplicou isso no Brasil inteiro. Então, um trabalho do diabo. É muito complicado. No Brasil inteiro, bairro por bairro. Então, tínhamos que sentar com o pessoal, usando muito o Google, os Maps lá, e vendo a distância de cada lugar, depois de fazer o diagnóstico no Brasil inteiro, para saber o que fechar, né? Mas, no final, a gente conseguiu atender bem. A gente reduziu de 101 para 63 pontos de apoio para fazer com que a rede não pare. Porque se cortar um cabo, roubar uma bateria, o técnico tem que ir na hora, ele tem 1 hora para atender. Então, uma correria imensa para conseguir atender. Então, o nível de serviço é bem diferente de um pedido de B2C, de B2B, de loja. Isso aqui precisa ser muito rápido. É lógico que a gente fez a consolidação da malha logística, nós renegociamos contratos com alguns players, outros players entraram, conseguiram contratos conosco. Hoje a gente trabalha com o grupo TPC, com a empresa baiana, um grupo super forte na área logística offshore, farma e telecom. Eles já fazem para os nossos concorrentes também. A gente trabalha com a Luft, que é um maior transportador de agronegócio do país, mas também é um grande operador logístico, faz inclusive o Mercado Livre, Mercado Pago, eles fazem em São Paulo, para Louis Vuitton, tem algumas dezenas de grandes clientes. Então, os nossos contratos com todos os operadores, eles incluem instruções operacionais, manuais de operações logísticas e procedimentos operacionais. Se eu tenho um procedimento onde minha área de atuação é dentro do seu departamento, eu faço uma instrução operacional. Se eu tenho um procedimento que eu tenha convergência e relação com outro departamento, ou seja, é um procedimento transversal, eu faço um procedimento. E tem uma série de regras de compliance, de SOX, nós temos ações no Bolsa de Nova York, tem uma área estruturada só para isso. Então a gente vai acompanhando a evolução do trabalho. Nos últimos 24 meses nós postamos cerca de 130 documentos, só de instrução de trabalho e de procedimento. Isso online, isso escrito. Então, ou seja, qualquer operação da TIM, qualquer warehouse no Brasil, você vai entrar, caramba, isso aqui é TIM. Tem a mesma cara, com gestão à vista, padrão de endereçamento, padrão de sistema, padrão de segurança, de localização, de comunicação com a equipe terceirizada, como se fosse a própria equipe da TIM, apesar de ser terceirizado, ok? São alguns exemplos de manuais e POPs, fluxograma. Eu tenho um time aqui no headquarter que só cuida de processo. Para cada canal de venda, eu tenho um especialista a entender todo o negócio dele, qualquer mudança, seja em procedimento, processo ou sistema, eles avaliam o impacto e atuam em 4 mãos para esse projeto dar certo, ok? Então, um time multidisciplinar para cada canal de venda, que é muito diferente. Você atende infraestrutura, ele atende o cara do e-commerce e ela de loja. Pessoal, completamente diferente. Até a parte de distribuição nossa são com players diferentes. Para B2C a gente usa courier, para entregar em loja a gente usa carro forte, para fazer grande varejo usa transportador. Okay? Muitas vezes isso conflui, né? Existem transportadores que têm perfil de courier também, terceiriza isso. Acho que é uma tendência no mercado, né? Quase ninguém tem frota própria, né? A segunda maior empresa de logística do mundo é a DHL. Aqui no Brasil tem 6 Fiorino, mais nada. Se disser que tem mais caminhão, não tem. 6 Fiorino em São Paulo foi um contrato que exigiu. A FedEx cada vez mais está terceirizando também, né? Comprou Rapidão Cometa, agora acabou de comprar a FedEx, mas se botar na ponta do lápis com esse risco Brasil, com o PGR louco que a gente tem, com essas estradas completamente esburacadas, é mais vantagem você terceirizar e fazer contrato com grandes empresas. Aqui foi uma fase de desenvolvimento, Work Breakdown Architecture, é o seguinte, isso aqui te mostra para cada desenvolvimento, cada caixinha, perfil, ferramentas, relatório, sistema que nós
confeccionamos para fazer essa consolidação. O flagzinho são as funcionalidades que já foram entregues. As demais estão acompanhando. A gente deve fechar todas as entregas até a primeira quinzena de setembro. Essa é a meta do time. Então, assim, foi um projeto super complexo, super desafiador. Foi 1 ano de planejamento para executar tudo em 4 meses. Foram mudanças simultâneas, onde a gente tinha que pegar um estoque, a gente já faturava as notas na origem, já inventariando, colocando no caminhão lacrado, com lacre protocolado na nota fiscal, para não ter que conferir na ponta. Foi uma vez só, na ponta não se confere, a gente para não ter retrabalho. Fizemos isso só na ida, onde tivemos que ter negociação de todos os contratos logísticos, gerou 25 milhões de reais de save no primeiro ano. Esse ano deve ter um valor maior, que a gente não contou um ano cheio, 25 milhões, foi proporcional, né? Então esse ano deve ter em torno de 30 milhões, mais ou menos, de saving logístico. Isso que faz a empresa ser competitiva, né? É você fazer mais com muito menos, com menos recurso, ter as pessoas certas nos lugares certos e treinar essa equipe constantemente. Isso aí é a TIM investe muito no desenvolvimento e na retenção de seus talentos. A gente tem convênio com faculdade, inclusive com Harvard, a gente faz curso direto de professores da Harvard aqui na TIM, a gente faz aqui no Brasil mesmo, outros executivos vão para fora para estudar, tem vários treinamentos online, mas uma coisa é certa, todo esse trabalho de consolidação, a governança é super desafiadora. Aquilo que o Luiz falou, para conseguir ter um resultado melhor no dia a dia, bons SLAs, e um conjunto, uma relação ganha-ganha, o relacionamento faz toda a diferença, não é conversa para fora, não é conversa fiada. Cara, você tem que estar muito próximo do teu parceiro, você tem que compartilhar os problemas, e o que a gente espera como contratante de serviço logístico é que do outro lado o cara entenda isso e venha com projetos. Eu acho que isso é uma dificuldade no Brasil. Hoje as empresas, a relação de contratado-contratante, eu quero isso, ok? O cara faz aquilo. Agora, se você perguntar, cara, eu preciso disso, eu não sei o que fazer. Pô, como é que é mesmo, hein? Você conta no dedo. Mais empresas, pessoas preparadas para escrever um projeto, fazer a governança com um time de projetos, com PMO, entregar nos prazos contratados. Brasil, a gente tem evoluído muito logística no Brasil, mas eu acho que a gente vive ainda um blackout de mão de obra qualificada. Eu não falo somente em formação. Acho que formação, antigamente estudava quem podia, hoje não estuda quem não quer. É possível estudar. Se você disciplinar e arrumar um tempo, achar que aquilo é importante, você vai conseguir fazer. Agora, tem outros aspectos que é tão ou mais importante que eu prezo quando contrato uma pessoa, que é verificar os aspectos comportamentais. Atitude, iniciativa, proatividade, responsabilidade, compromisso com prazo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura de muitos países lá de fora de entregar projetos no prazo. Quer me deixar louco a replanejar a tarefa. Replaneja. Pô, cara, ou você está faltando equipamento, faltou gente, você não entendeu o projeto, ou você é ruim. Um dos pontos. Então, assim, esse compromisso de entregar projetos no prazo depende de um bom planejamento. É isso que a gente busca o tempo inteiro. Se você planeja melhor, a chance de você prever todos os obstáculos que você vai encontrar pelo caminho é muito mal se prevendo antes, você toma ação proativa já e você consegue concluir um projeto do tamanho desse aí. Ok? Pessoal, só isso. Queria agradecer a oportunidade, o Merim pelo convite aí, Luiz Eduardo, que é sócio também aqui do Clube CRA, os professores aqui, e foi muito gratificante. Fico com vocês com o melhor palestrante do dia agora, que é o almoço, né? Vocês devem estar desesperados. Valeu.